Olá, meus amigos! Bem-vindos ao nosso curso de Direito Ambiental. Meu nome é Fabiano Verne e você já sabe, né? Inscreva-se aí no canal, participe. Pessoal, é o penúltimo encontro em que eu falo genericamente, sem tanto aprofundamento na maioria das vezes, dessa longa lista de instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente previsto na 6938. Ao longo das últimas aulas, passamos pelo artigo 9º da 6938 e vamos continuar. Nesse penúltimo encontro, veremos as medidas orçamentárias para que a Política Nacional de Meio Ambiente seja financiada. Sim, é óbvio, fiscalizar custa dinheiro, não é de graça, nada de graça nessa vida. Né? Coletar, estudar dados, organizar, tudo isso custa dinheiro. Ir a campo, formular políticas, julgar atos infracionais, tudo isso custa dinheiro. De preservação no âmbito federal, para dar o exemplo, o legislador instituiu a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, TCFA. Quando se trata de nossa TCFA, temos reserva de lei estrita, é uma taxa. Nesse caso, vige a Lei 13.196 de 2015. Repitam comigo, 13.196 de 2015, isso mesmo. Que deu os parâmetros para a última atualização até a data da sua promulgação. O fato gerador dessa taxa, que é um tributo, é o exercício do poder de polícia do IBAMA para controlar, ou seja, ter informações, fazer determinações e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Não? O IBAMA, por exemplo. O sujeito passivo é toda pessoa que exerça as atividades listadas no anexo 8 da 6938. Mineração, siderurgia, metalurgia, couro, celulose, papel, produtos químicos, etc. Os estados e municípios também, claro, têm suas taxas para as suas atividades fiscalizatórias próprias. A ideia é, quem exerce a atividade mais perigosa para o meio ambiente tenderá a ser mais fiscalizado. Por outro lado, são isentas do pagamento de taxas maiores as entidades públicas filantrópicas, o pequeno agricultor e as populações tradicionais. Taxas públicas maiores não, taxas públicas em geral. Não. No âmbito federal. Os recursos arrecadados no âmbito federal, que é o que eu tomo como exemplo aqui, só podem ser usados no exercício da atividade fiscalizatória. Aí você pode perguntar, e se sua propriedade for alvo de fiscalização por um agente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e depois for também fiscalizada pelo IBAMA? Vai pagar a taxa estadual mais a federal, que é a TCFA? Mais ou menos. Você pode abater da TCFA até 60% do que pagou ao órgão estadual. Menos mal, né? E se for o contrário? Primeiro você foi fiscalizado pelo IBAMA, depois pelo Estado. Aí vai depender do que a legislação estadual prevê. Se ela previr um desconto, haverá. Se não, em princípio, tem que pagar as duas sim. Existe também uma chamada taxa de vistoria. A ser paga, ela é menos importante, a ser paga ao IBAMA. Por quem ela é devida, eu pergunto para vocês? Pelos proprietários rurais que quiserem se beneficiar da redução do valor dos impostos que deveriam, né, ser mais importantes no Brasil, que é o ITR, Imposto Territorial Rural. Há uma redução no ITR em alguns casos, né, e ela vai ser sempre feita mediante a apresentação pelo contribuinte dele, do ITR, do ADA, Ato Declaratório Ambiental. Ele possibilita uma redução do Imposto Territorial Rural, já disse, o ITR, de até 100%, quando o contribuinte declarar que nas suas terras ele tem 1. Área de Preservação Permanente, APP. Reserva Legal, 2. 3. RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Nacional, que também
possibilita ele abater o ITR. A quarta possibilidade, área de interesse ecológico. Quinto, área de servidão ambiental. Não, já vimos a servidão ambiental. Áreas cobertas por floresta nativa, que ele preserve. 7, áreas alagadas por usinas hidrelétricas. Mais uma possibilidade. Então são inúmeras as possibilidades que ele tem para diminuir o seu imposto territorial rural. Todas essas possibilidades levam em conta o benefício para o meio ambiente que ele está gerando. É uma troca. Ele dá benefício ao meio ambiente e ganha benefício tributário. E ele tem que preencher o tal do ADA, né, que é o Ato Declaratório Ambiental. Né? E aí vem a questão da vistoria, que às vezes pode ser necessária. Eventualmente pode ser necessária para se apurar alguma mentira ou outra irregularidade do ADA, né? Ato Declaratório Ambiental. Essas medidas que eu acabei de mencionar são medidas tributárias, pois elas importam a cobrança de tributos. Mas há também as medidas não tributárias, que servem para financiar a Política Nacional de Meio Ambiente, que é o que a gente está estudando no momento. Não? São os preços públicos por serviços públicos. Por exemplo, preços dos serviços do ICMBio e do IBAMA. Né? Quem define o quanto você vai pagar por uma entrada num parque ecológico nacional? Cataratas. E o ICMBio? Não? Que por sua vez é autorizado por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, não? A fazer cobranças também. Quem define isso? Ora, nós temos toda uma legislação, não, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, permitida pela Política Nacional, exigida até pela Política Nacional do Meio Ambiente, para que haja essas remunerações e esse dinheiro tem que ser voltado para atividades ambientais, obviamente. Não? O IBAMA também faz vendas de publicações, ou seja, tudo que não envolve fiscalização ambiental. Quem define os valores é a portaria do IBAMA com base em autorização do Ministério do Meio Ambiente. Tá certo, gente? Vamos estudar sempre, gente. Vamos estudar em casa, onde pudermos, como pudermos. Ninguém nos segura. Tá certo? Até mais. Carpe diem.